Então, o que está acontecendo com o Dias? Ele percebe se o cara não consegue resolver, por exemplo, contratar o cara que sempre foi visto como o professor Pardal das contratações. Era o cara que conseguia contratar tudo e quem quisesse, ele tinha lábia de trazer para o clube. Trouxeram ele. O que esse cara conseguiu? Ele não esbarrou num clube de futebol, ele esbarrou numa empresa, onde essa empresa bota dinheiro num clube que ele comprou 70% dele. Então, não é a mesma coisa eu chegar aqui, olha, no clube, cara, olha, eu estou trazendo o Joãozinho está custando 22 milhões e eu consigo trazer por 18. Eu tenho que dar para o empresário 3, aí é um esquema, esse cara é imperdível de ter. Aí o clube vai, se financia, paga em 10 vezes, aí pensa. Tu chega na empresa, tu tem que passar para o cara passar para a direção de futebol, o cara passar para a parte de administrativo, para passar para chegar no CEO. São várias escalas, porque lá no Vasco é o cara que é dono de várias coisas. E eu acho, me perdoe os vascaínos, que a 777 não entrou simplesmente para ser o Vasco da Gama. Ele quer outras coisas no Brasil, como o Maracanã. Entende? Ele quer negócios, ele não quer simplesmente o Vasco. Eu acho que ele entrou no Vasco pela grandeza do Vasco, mas ele não entendeu a dimensão do Vasco. Uma coisa é saber que o Vasco é um fenômeno, uma coisa é saber como trabalhar esse fenômeno. Então, e o americano não é um cara que chega assim, investe o dinheiro e bota o dinheiro. Ele bota dinheiro onde o retorno acontece. Se você pegar o marketing do basquete, o marketing da NFL, se você pegar o marketing do rock, é o outro tipo de negócio. Uma propaganda custa 16 milhões de dólares. 16, para botar para ver o jogo. Os campeonatos são pagos a coisas astronômicas. O Brasil não consegue fazer uma liga de futebol. São 3 ligas e elas não se falam. E a gente tem um cara querendo botar dinheiro antes. Então, o que acontece com o Vasco e com o americano? Peraí, eu não consigo montar 3 ligas. O Vasco eu estou investindo aqui, mas qual é o retorno? Ao mesmo tempo, ele entrou vendendo o cara para botar caixa. Então, assim, aí a gente ouve que o Pedrinho está debruçado em cima da SAF. Aí agora o Pedrinho está indo de encontro a um estádio, reformar um estádio. O Pedrinho foi o cara que foi brigar para o Vasco jogar contra o Nova Iguaçu. Então, o que eu quero entender? E eu acho que o torcedor também quer entender. O Dias está vendo isso tudo o quê? Sentado. Aí ele começa, eu quero jogador, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque o Vasco é refém de jornalista, cara. A gente, às vezes, tem... eu vejo alguns programas esportivos que eu gosto, grandes colegas, eu chamo de colega, apesar de não ter um relacionamento estreito, mas está no mesmo âmbito que o meu. Repara bem, vocês aqui não ficam todos dizendo, o Vasco está jogando a mil por Vasco, antes da decisão, fez 2 grandes boas partidas. O Paê era o cara do momento. O Paê era o gênio do futebol mundial. Gênio. Sumiu nas decisões. Aí agora o time do Vasco é uma porcaria. O cara mandou mal. Então, assim, o que eu quero mostrar para o torcedor aqui, a gente julgar, eu acho que quem está com os dias contados é o Dias, parafraseando. O Dias é que tem que olhar isso de perto. Aí é que eu acho que ele é um bom técnico, mas ele está há quanto tempo? O que ele trouxe de... O Vasco, eu só ouvi ele falar a seguinte frase, que sempre me... O Vasco não vai cair. O Vasco não vai cair. O Vasco não caiu, mas não caiu. Olha bem, o Vasco lutou para não cair. Isso é bom para o Vasco? Lutar para não cair? Não, com dinheiro. Aí ele vem agora e diz assim, vamos jogar contra o Nova Iguaçu. Não consegue ganhar o Nova Iguaçu, gente. E se classificou para a Copa do Brasil, Deus sabe como você vai correr. A realidade é essa. É esse o time que vai... Não, cara, o Argentina é maravilhoso, o outro é espetacular, iam perder o cara. O futebol vive de um brilhantismo momentâneo. Dias é gênio, eu acho o Dias um bom técnico. Mas muitas vezes quem está à beira do gramado é o filho dele. Até na entrevista. Então, assim, eu acho que o Vasco está tão órfão de uma gestão que a gente está vendo e está noticiando o que a gente tinha que estar falando. Estamos no meio de uma preparação de temporada para entrar um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil em continuidade. A mesma coisa acontece com o Botafogo. O Botafogo está discutindo um técnico e está se perdendo um tempo para se trabalhar um começo de temporada. A mesma coisa. Vejam, as duas SAFs estão com 2 tipos de problema. Um técnico que reclama que não tem jogador e diz que o elenco é bom, e o outro que diz que tem um elenco, mas não vai pegar o cavaleiro. Então, assim, SAF não é a melhor coisa do mundo. São empresas, é negócio, é dinheiro. Ele entende que o segundo lugar é bom porque vai dar um bom dinheiro. Ele entende que o terceiro lugar é bom porque o time que eu tenho... Você entende?
aos poucos se vai ao longe. Então, eu entrei porque, assim, a imprensa tem que ouvir um pouco mais a RTI, eu ouvi vocês dois. A imprensa, num todo, de colegas, tem gente maravilhosa, falam coisas ótimas, mas eu acho que a gente tem que olhar para o futebol de outra maneira. O futebol ele tem que ser realista. O time do Vasco, do ano passado para cá, qual foi a grande melhora? Qual foi o grande momento do Vasco? Porra, porque contra o Flamengo ele segurou o Flamengo. Porra, não segurou o Flamengo, bicho, é a obrigação dele. Eu entro em campo para não perder, porra. Para, Fluminense. Gente, clássico. O cara que está no clássico, com dor na coxa, ele toma remédio, ele entra ferrado, mas ele não quer perder o clássico. O Vina, que veio do Palmeiras, campeoníssimo, falou o seguinte: eu quero jogar no Maracanã lotado a favor do meu time. Que é uma coisa espetacular. Então, o jogador clássico mexe com a gente, mexe com todo mundo. E ninguém esperava que o Fla-Flu não fosse ser o clássico de final. A gente não esperava que o Flamengo fosse entrar no Nova Iguaçu no final. Então, o futebol, ele é negócio. A gente não pode ficar com esse passionismo. É negócio. E tem caras que compraram por negócio. Então, eu quis entrar porque eu acho que a gente tem que abrir a janela e olhar o futebol como gestão. Hoje o Vasco está à deriva. Tem uma briga interna querendo pegar o Vasco de volta e uma briga interna de uma empresa que quer negócios com o Vasco. São duas leituras diferentes. Eu não vou botar dinheiro se isso aqui não está me rendendo. Eu comprei 70% da SAF, mas estou cumprindo o meu contrato, pago as minhas cláusulas na hora certa. Quanto uma falta de gestão, eu não tenho a gestão. Então, como é que eu funciono com isso? Aí o Dias está ali, o Vanderlei não chamou. Opa, estou aqui, eu quero isso, quero aquilo. Aí ele aparece. Por isso que eu acho que vocês foram muito felizes quando vocês falam do Dias, querendo dar uma de gestor, e o filho dele de técnico. Ô, Cassiano, tem uma coisa interessante, eu estou pensando aqui, em cima disso tudo que o Marcondes está falando. Eu não quero parecer aqui oportunista, cavaleiro do apocalipse, ou ficar taxado aqui de ala radical, querendo jogar bomba no Vasco. Mas eu acho que o Vasco tinha que aproveitar o momento que está fora de campeonato carioca. Vai ter aí uns 18 dias, 20 talvez, até a estreia no Campeonato Brasileiro. Não, são 28. São 28. Aí, um mês. São 28 dias. A estreia é dia 14 de abril. Isso aí. E mandar o Ramon Dias embora. O Vasco está planejando uma intertemporada em abril, em Atibaia, para poder se afastar do ambiente agitado. E tem gente que nem da SAF que está perturbando, mas está representando o torcedor do Vasco. Então, a ideia é do Alexandre Matos isolar o grupo. E nesse combo, um amistoso com o Corinthians, muito provavelmente no estádio do Café em Londrina. Com transmissão, talvez, do SBT e da Cazé TV. Atenção, hein? Pimentel. Fala, Cacá. Nós três aqui... Aproveitar que o mercado está aquecido de técnico, assim. Nós três aqui conhecemos muito bem Atibaia. Nós dois já nos hospedamos lá no Hotel Bourbon algumas vezes e o Marcondes já fez alguns eventos no Hotel Bourbon. É um local ótimo, maravilhoso, espetacular, tem um campo de futebol muito bom, mas o hotel não vai ficar fechado para o Vasco. O Vasco não vai se hospedar e vai fechar o hotel todo para ele. O hotel tem os hóspedes, tem os turistas, tem os hóspedes que estão aí em São Paulo a trabalho, passando pelo interior, pode estar acontecendo convenção de alguma empresa. Será que é a melhor coisa levar o Vasco para o meio do tumulto? Porque se você me falar, vai levar para Atibaia, quando vai para Atibaia não tem outro lugar, é o Hotel Bourbon, é o melhor da região. Para esse tipo de coisa, mas uma coisa é você passar pelo Bourbon para ficar como o Botafogo fez. O Botafogo dormiu lá e foi jogar com o Bragantino, como o Vasco já fez algumas vezes, e numa dessas eu fui, para dormir 1 ou 2 noites e pegar o Bragantino no dia seguinte. Pré-temporada, não tem pressão. Agora, no meio de uma temporada, não seria melhor fechar um CT? Tem um CT maravilhoso.
aqui no interior do Rio, que nós também já fomos várias vezes, o João Avelange. Lá não tem tumulto nenhum. Porque é uma fazenda, os caras ficam isolados lá dentro, treinam, comem, dormem, e não tem nem como pular o muro para ir para a esbórnia, porque é no meio do nada, e não tem nada. A cidade parece uma cidade cenográfica. Não vai levar para o tumulto? E eu concordo com você. Mas sabe o que vai acontecer, ô Pimentel e Marcondes? 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ramon Dias perde 2, empata 1, mas estreia contra o Grêmio. Vejam se é impossível de acontecer, e nós aqui não estamos secando o Vasco. Estamos mostrando como que o futebol brasileiro perde tempo. E não vai ser só com o Vasco que isso vai acontecer, não. Corre o risco de acontecer com o Carpini no São Paulo, que está balançando, e antes do brasileiro, o Carpini tem a Libertadores da América. Quem agiu certo foi o Atlético Mineiro, que queria demitiu o Filipão. Olha aqui, o Vasco tem o Grêmio em casa. A tabela não foi desmembrada ainda, por enquanto é dia 14. Grêmio em casa, em São Januário. A segunda rodada do Vasco é contra o Bragantino, fora. A terceira é contra o Fluminense, no Maracanã. Não é isso? Fluminense no Maracanã. E a quarta rodada é contra o Criciúma, lá. É difícil o Vasco em 4 jogos perder 2, ganhar 1, empatar 1. Não é. Aí vão esperar que isso aconteça para demitir o Ramon Dias dentro do Campeonato Brasileiro, que não tenha tempo de vir um novo técnico e trabalhar? Se já está identificado que o trabalho é ruim, que tem confusão, manda logo embora agora, Marcondes, resolve a vida. Não, você está tocando exatamente onde você tem que tocar. É isso que eu digo. A intertemporada, o que você subentende de intertemporada? É aproveitar o momento que nós teremos para organizar, já que eu não tenho muita coisa para fazer. Só que se eu tenho um problema de clube, eu tenho um problema no clube, vamos melhor dizer, e eu tenho um problema que eu acho que eu preciso de jogadores, para que me serviria a intertemporada? Pegar os jogadores que eu estou contratando para ambientar, treinar e fazer um time funcionar. Eu não sou contra de você ir daqui para Bourbon, ou mesmo pegar emprestado com a CBF aqui em Teresópolis, você tem ali em Petrópolis, tem lugares que você tem, o Botafogo tem, o Flamengo, todos têm, para fazer uma intertemporada. Até porque o Vasco, veja bem, já está perdendo dinheiro, de alguma forma, não participando de alguns torneios. Então, o que acontece nesse momento? Eu tenho que fazer bons campeonatos, tanto brasileiro como Copa do Brasil, que é o que me resta. Eu não jogo Sul-Americano, não jogo Libertadores, não tenho mais nada para jogar. Carioca já foi. O que eu tenho para jogar? 2 importantíssimos campeonatos nacionais. Eu tenho que, pelo menos, ir muito bem num e tentar me manter muito bem no outro. O que é que me falta para isso? É isso que eu tenho que entender. Você pode ir para Atibaia, ir para, sei lá, São Cristóvão, Penha. Se tudo tiver da mesma maneira, ele vai ser da mesma maneira em São Januário, vai ser da mesma maneira lá em Atibaia. Então, o que o Cassiano falou é precioso. É isso que agora é o problema. Se a administração do Vasco entende que o problema não é o Dias, parabéns. Eu posso achar também que não é. Eu não sei qual é o problema exatamente. Mas o que eu entendo é que o Vasco é muito maior, é isso que tem que se entender, do que estar brigando para não cair, ou achar que perdeu o Campeonato Carioca é ótimo e que precisa de jogador começando o campeonato em abril. É isso que as pessoas têm que entender. Não adianta dizer que o cara está debruçado em cima para arranjar uma solução para etc. O Vasco não pode perder mais um ano, minha gente. É isso que as pessoas têm que entender. Pode ir para Atibaia, para casa do cacete. Agora, vamos organizar. Não é bom? Sai o Dias. É bom? Dias, o que você quer? O problema é que essa falta de conhecimento de mercado do Ramon Dias agora o colocou numa sinuca de bico. A janela de transferência internacional está fechada. A janela de mercado interno fecha no próximo dia 4. Quer dizer, o Vasco tem aí 13 dias para concluir qualquer operação no mercado interno e vai contratar quem? Vai torrar dinheiro agora? Por que não fez isso antes? Não é fazer outra possível. pergunta, só para não parar teu raciocínio. Vai, segue teu raciocínio. Claro. Assim, sabe o que todo mundo fala para mim? Campeonato regional é pré-temporada. Não tem responsabilidade nenhuma,
não tem problema. Cai técnico. Tá caindo o Filipão, o outro em São Paulo tá para cair, o Vasco tá com problema. Como é que campeonato regional não é problema? Não vale nada campeonato regional, não vale título, ganhou. O importante são os outros torneios. Mas o campeonato regional demite técnico, manda jogador embora. Me explica esse negócio, cara. Me explica esse negócio. Porque na hora da rivalidade, filhão, Flamengo e Vasco, Botafogo, Fluminense, acabou. Ninguém pega o telefone para sacanear o torcedor do Palmeiras. O torcedor é torcedor de bola de gude. O torcedor do Palmeiras, se ele perder um título, já quer que contrate jogador, cara. Não adianta você ganhar 10 títulos no futebol